pessoal, eu sou Carol Ministério, faço parte do programa educativo da Casa Fiat de Cultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o barroco brasileiro, que foi abordado na exposição Barroco Itália-Brasil, no ano de 2014, na Casa Fiat de Cultura. É uma exposição muito importante porque marca a inserção da instituição no Circuito Liberdade, ocupando aí o edifício do antigo Palácio dos Despachos, na Praça da Liberdade, que fez um contraponto entre a produção italiana, já tratada no primeiro vídeo da série, e a produção barroca brasileira, levantando aí seus pontos em comuns, as diferenças, as singularidades de cada produção, de cada região. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o barroco brasileiro. É um desafio, falar de um assunto tão amplo, tão rico, em tão pouco tempo, mas vou pontuar alguns aspectos importantes de uma obra que eu escolhi para a gente falar hoje, que é a Santana Mestra. Atualmente se encontra no Museu do Ouro, na cidade de Sabará, em Minas Gerais, atribuída a considerado aí um dos artistas mais importantes do período colonial, não só no Brasil, mas da América do Sul, Antônio Francisco Lisboa de Jardim. Bom, o barroco chega no Brasil, gente, via a Península Ibérica. A partir dos processos de colonização, a partir aí dos espanhóis e dos portugueses, que sim, seguiam a influência do barroco italiano, não deixaram em nenhum momento de entender o barroco italiano como uma referência, mas que também apresentaram adaptações e modificações na produção, tanto na Espanha quanto em Portugal. O barroco ele tem essa capacidade aí de ir se adaptando conforme a região por onde ele vai se inserindo, afinal todos querem ser representados ali naquelas imagens, dentro daquela concepção estética. Então os portugueses chegam nesses processos de colonização, na invasão aí do território que hoje nós conhecemos como Brasil, e claramente, como todo processo de colonização, impõe seus modelos culturais. Impõe seus padrões estéticos, seus pensamentos, suas mentalidades, suas visões de mundo, sua religiosidade. O barroco no Brasil ele se manifesta de uma forma estritamente sacra, uma arte sacra, inclusive permeando aí todo o cotidiano da população, determinando comportamentos, enfim. Então, com os portugueses e com os espanhóis, o barroco se impõe como modelo cultural a ser seguido, como modelo, como é a cultura dos colonizadores, diante das sociedades autóctones, dos grupos autóctones, ou seja, dos grupos nativos, das comunidades indígenas que aqui estavam. O barroco foi esse veículo, foi um veículo para evangelizar essas populações, de cristianizar, o que legitimava um pouco todo esse processo de colonização, a Igreja Católica legitimando esses processos. E então no Brasil, imagina o tamanho do Brasil, se na Península Ibérica já podemos notar algumas adaptações desse barroco tradicional italiano, imagina no Brasil, nesse extenso território, principalmente litorâneo. Então nós temos a experiência do Sul, que na época nem era considerado ainda território brasileiro, o atual Rio Grande do Sul, no extremo oeste do estado, já com a divisa ali de Argentina e Paraguai, que é a experiência dos guaranis com os padres jesuítas, com os jesuítas espanhóis, consideradas aí os primeiros resultados dessas trocas culturais que foram acontecendo nessa dinâmica colonial, conhecido às vezes até esse barroco como barroco luso-brasileiro, lá na região das Missões, São Miguel das Missões. Temos as experiências litorâneas, das cidades litorâneas, que foram, essa produção cultural ela foi acompanhando o desenvolvimento das atividades, as primeiras atividades econômicas, o crescimento dos primeiros centros urbanos. Então nós temos a escola baiana, que nós podemos perceber muito essa produção, principalmente em Salvador, a escola pernambucana, também com suas especificidades, principalmente ali Olinda, Recife. Temos a escola do Maranhão, maranhense, a escola Grão-Pará, também com especificidades, por exemplo, como um uso muito grande dos azulejos,
muito intenso desse material, do azulejo. Em Minas, por exemplo, já não vemos tanto esse uso, pela dificuldade de transportar esse azulejo sem quebrar da região das Minas. Rio de Janeiro, né? Então essas primeiras experiências aí, elas são ainda consideradas maneiristas, no fim do século XVI ainda, mas que vão acabar se desdobrando a uma continuidade natural mesmo para o Barroco e posteriormente depois para o Rococó. Essas experiências litorâneas, elas estão muito ligadas às ordens primeiras religiosas, né? Os beneditinos, franciscanos, carmelitas, que determinavam muito como que era essa produção. Os próprios freis ou eram os artistas, os artífices, ou eles traziam os tratados de arquitetura, os tratados de escultura, para ensinar aos artistas como que era a produção. Em Minas Gerais, também nós temos, que é o que nós vamos falar hoje um pouco, também nós temos especificidades de material, de técnica, a própria presença das irmandades, né? A coroa portuguesa proíbe a presença dessas ordens primeiras na região mineradora, na região das Minas. E então, as irmandades leigas, né, consideradas as ordens terceiras, elas surgem como opção de uma prática da religiosidade, né, das pessoas que viviam nessa região. Então, as irmandades, elas disputavam entre si quem teria a igreja mais bonita, quem teria a igreja mais ornamentada, melhor decorada, quem teria uma imagem mais bem feita. Então, essa disputa acabou fomentando também um trabalho artístico muito interessante na época, uma demanda muito grande, muitas encomendas. Né? Então, é nesse contexto que o Aleijadinho se insere. Ele era disputado pelas essas irmandades, inclusive os documentos que nós temos hoje vêm dessas irmandades, né, de recibos do que assinados por ele, recebia quantia X pelo trabalho X da irmandade tal, da igreja tal. Então, é uma produção muito ligada assim a essas irmandades religiosas, e ele já tinha, inclusive, na própria família, né, o pai, que já era um arquiteto, um talhador português, então ele já tinha todo esse know-how, todo esse conhecimento, frequentou enquanto criança, enquanto jovem, né, a oficina do pai. O pai Manuel Francisco Lisboa, e a mãe Isabel, provavelmente uma africana escravizada pela família do pai, mas ele assume o filho e logo o insere no ofício, né, para ele aprender. E ele acaba virando mestre, né? Aleijadinho, ele é considerado mestre, ele não, mas por qualquer artista ser considerado mestre na época, e ele tinha que cumprir 3 pré-requisitos. Primeiro, ensinar aos outros, né? Ter alunos, ter aprendizes, ter discípulos. Depois, ou seja, ter a sua escola, né? Ter a sua oficina. Depois, ser responsável por grandes encomendas, por grandes empreitadas, por grandes trabalhos. E o terceiro, que é o mais importante, que é o que nós vamos falar hoje, as inovações, apresentar inovações ou na técnicas, ou no material, ou iconográficas, né? Então, essa é o grande diferencial aí do Aleijadinho, que foi considerado pelos modernistas no início do século XX como um grande artista, e talvez o primeiro artista genuinamente brasileiro, desenvolvendo uma arte nacional, né? Justamente por isso, porque ele seguia os modelos europeus, muitas vezes as gravuras que vinham da Europa, né? Que serviam como modelos para suas produções, mas que também apresentava inovações. Ele colocava subjetividade nas suas peças, né? Ele desenvolvia novas soluções para novos resultados. Então ele é considerado aí sim um dos mais importantes artistas do Brasil de todos os tempos e do período colonial, sem dúvida alguma, né? Pelos historiadores ele é considerado, apesar do que o nome dele aí está muito envolto em lendas, em mitos, né, em idealizações, em considerado gênio, né? Tem pessoas que especulam até que ele nem sequer existiu, como Shakespeare, apesar de ter toda uma documentação muito clara, histórica, comprovando a sua existência. Bom, a obra de hoje que nós vamos conversar um pouquinho, que é atribuída a ele, é a Santana Mestra, que está lá no Museu do Ouro em Sabará, que é uma obra que nos mostra Santana, Ana, né, que é mãe de Maria, avó de Jesus,
sentada numa cadeira assim, muito requintada, muito bem elaborada, muito bem feita, com um espaldar alto, né, sendo arrematado aí vermelho, sendo arrematado por elementos decorativos, ornamentais, fitomórficos, né, ramos de plantas, e pela rocalha, que é o símbolo do rococó, né, e muito bem dourada, inclusive. Então, a própria cadeira em que Santana está sentada já nos diz que não é uma pessoa qualquer, né? Na frente dela, nós temos a menina em pé, que seria Maria, ainda criança, aprendendo a ler. Então, Santana traz o livro no colo e as duas estão apontando para uma das páginas do livro que está aberto. Até hoje nós podemos ver, ainda existem trechos que são identificáveis, provavelmente tirados de um texto do Evangelho de Lucas. Bem, a obra foi realizada a partir de uma estrutura de madeira, né, do cedro, maciça, completamente coberta por folhas de ouro, depois, posteriormente, policromada, principalmente nos tons de azul e vermelho. O azul era um pigmento muito raro na época, o azul ultramarino, e o vermelho a partir de óxidos de ferro, né? Ela apresenta olhos de vidro, né? Então o rosto das imagens, eles são... Existe uma seção, né, que corta o rosto da imagem para ser instalado o olho de vidro, depois a parte frontal do rosto é colada. Enfim, existe, né, um boletim aí de quando saiu o boletim de tombamento da imagem em 2008, tem uma descrição muito interessante sobre a técnica, né, esses exames, esses testes que eles fazem com as imagens, né, de radiografia. Então a peça ela é montada, ela não tem cravos, que geralmente são usados para juntar as suas partes. É uma peça que foi montada, as mãos foram feitas separadamente, depois encaixadas, né? Enfim, é uma peça que demonstra realmente o domínio da técnica do seu executor. Não se sabe se foi feito por uma pessoa só ou por um grupo de pessoas, cada um especialista. Então, mas ela apresenta a encarnação, por exemplo, que é a pintura da madeira já imitando a pele, com um vigor muito, muito diferenciado. As técnicas de punção, de relevo, né, que dão enfim, esses ornamentos nos mantos, por exemplo, muito bem executados. As dobras, o planejamento, a obra traz um movimento muito grande no tecido, né? Nós podemos perceber, por exemplo, na gola da túnica de Santana, né, como que esse movimento dos tecidos, as dobras, né, as rendas das bordas dos tecidos muito bem trabalhadas, muito bem douradas, as expressões das duas, né, estão muito expressivas, de suavidade. E a gente pode, para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre as principais características das obras de Aleijadinho que podem ser percebidas em outras, ou dele, ou da escola dele, ou da oficina dele. Que seria um nariz afilado, né, percebido aí no rosto das duas, umas sobrancelhas arqueadas, né, os cabelos muito movimentados. Na imagem de Maria, por exemplo, nós podemos ver os cabelos com muito movimento, né, com mechas onduladas, com formas espiraladas. Se fosse uma imagem de homem, esse movimento espiralado geralmente aparece nas barbas. A delicadeza, né, das mãos, os pés entreabertos. Então, através de estudos comparativos de imagens que sim são documentadas, garantidas da autoria de Aleijadinho, os especialistas conseguem chegar à conclusão de que foi feita pela mesma pessoa, né? A obra, ela ainda teria muitas coisas que nós poderíamos falar sobre ela, tanto iconográfica quanto técnica, mas o nosso tempo é curto, né? Mas eu deixo uma perguntinha para vocês. Quando vocês pensam aí na produção do barroco brasileiro, qual seria a obra preferida de vocês? Ou um templo, uma igreja, né? Um altar-mor, uma escultura? Deixa aí a sua opinião sobre qual obra, qual trabalho marca mais vocês desse período colonial da arte colonial brasileira, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.